E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Vamos continuar aqui com o nosso documento HTML. Então, a gente já inseriu algumas divs com alguns conteúdos, ok? Só que a gente não pode deixar o conteúdo solto assim, né? Sem uma definição, sem falar o que é. E para isso, a gente vai utilizar algumas tags agora de texto. Antes, eu só vou inserir aqui uma meta tag dentro da head. Como eu falei, aqui dentro dessa tag da head, a gente normalmente insere informações que só o navegador vai entender. Tirando essa title que o usuário vê, a maioria apenas o navegador vai ler e entender, ou se um desenvolvedor quiser abrir o código, ele vai conseguir ver também. Tem uma meta tag que a gente vai utilizar para resolver aquele probleminha da codificação. Então, eu vou abrir aqui no navegador. Pode ver que aqui, ó, aula de fluência em HTML, está tudo zoado. Ele está ruim, ele não identificou aqui a acentuação. Para isso, a gente pode utilizar essa meta tag que eu vou inserir agora. Então, vou digitar aqui meta char7 igual aspas utf-8 fecha aspas, fecha tag. Então, se eu voltar agora aqui no navegador e atualizar, deixa eu salvar, né? Salvei, voltei no navegador, atualizei e pronto, ó, já identificou certinho que os caracteres aqui do meu documento. Feito isso, vamos agora inserir as tags aqui de conteúdo. A gente tem o título 1 e um parágrafo, título 2 e um parágrafo, título 3 e outro parágrafo. Aqui no título 1, a gente vai inserir uma tag de título, claro, óbvio. E a primeira tag de título que a gente tem é H1. Então, eu abro H1, fecho H1 e salvo. Vou voltar no navegador. E olha que legal. Ele já até mudou o estilo. Já identificou aqui que é um título. E esse estilo não a gente colocou, claro, é um estilo nativo aqui que todo browser, todo navegador tem. Mas ele já fez essa separação e já dá para ver que é o título. No HTML a gente tem as tags de títulos que vão do H1 até o H6. Essas tags tem um H, na verdade, porque vem de heading, então de cabeçalho. E segue a mesma lógica dos cabeçalhos editoriais aí, de revistas e jornais. Deriva disso daí. A gente tem, então, do H1 até o H6. Do primeiro, em ordem decrescente, então, o primeiro é o mais importante e o último é o menos importante. O H1 é o primeiro e o H6 é o último. Em páginas web, normalmente a gente vai até o H4, fica ali sempre em H1, H2, H3, em alguns casos H4, é muito difícil você ver H5 e H6, mas pode ocorrer. Eu vou colocar todos aqui para você ter uma noção. Então, vou colocar aqui só como exemplo H2 até o H6. Feito isso, eu salvo, venho aqui no navegador e olha só. A gente tem aqui o título 1, que é o H1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. E dá para ver a importância em hierarquia devido ao tamanho. Então, essa é a ordem justamente que a gente utiliza. O H1 é o mais importante e o H6 é o menor em termos de importância aí dos títulos, ok? A gente utiliza o H1 para o título master da página, normalmente. O H2 para subtítulos, títulos internos, e o H3 para subtítulos. Normalmente é assim, mas
depende de cada documento, pode variar. Então a gente já sabe que essas são as tags de título. Eu vou retirar e vou continuar agora aqui com o meu conteúdo. Então a gente tem um H1 e tem esse texto aqui. E aí você me pergunta, então esse texto aqui de baixo, o que eu faço? Eu coloco H2? Se ele fosse um subtítulo, daria para colocar. Mas você pode perceber que ele é um parágrafo, né? E para parágrafo a gente tem tag específica, que é a tag P. Abro e fecho P aqui nesse parágrafo. Clique em salvar, volto no navegador e olha só, ele já separou aqui para mim, né, do restante do texto abaixo. Ele não tem nenhuma formatação, porque aqui é o padrão do navegador, mas ele está dentro da tag de parágrafo. Então, tudo isso daqui é um parágrafo. As tags de parágrafos, claro, elas têm esse fim, para a gente utilizar sentenças de texto, e talvez seja a tag que a gente mais vê aí em sites, porque o texto corrido, as sentenças de texto, as orações, as frases sempre estão nas tags P. Sobre essa tag não tem muito o que falar, é basicamente para texto mesmo, para parágrafos, tá ok? Sempre que tiver um parágrafo, você vai utilizar a tag P. É isso. E para título, você vai utilizar as tags de H1 a H6. E continuando aqui com o nosso documento, então, para a gente fortalecer esse conhecimento que a gente teve, vamos fazer a mesma coisa para as demais. Só que aqui, como é o título 2, a gente vai colocar H2. Abri e fechei H2. Vou colocar aqui a letra P. A tag P. Abri e fechei. E aqui no título 3, claro que vai ser o H3. E aí eu coloco o P também no último parágrafo. Vou atualizar, salvar e atualizar aqui no navegador. E olha só, temos o título 1, temos o subtítulo, né? O título 2, subtítulo 3 e os devidos parágrafos. Então é isso, essas foram as tags aqui de título, como você viu, do H1 até o H6, a gente utilizou aqui o H3, porque na prática você vai utilizar até H3 ou H4 na maioria das páginas. E também a gente viu a tag P, que é a tag de parágrafo, que não tem erro, é isso mesmo. E para completar também a gente vê a meta tag aqui de codificação, né, que mostra para o navegador qual é o tipo de caractere que a gente vai utilizar na página. Tranquilo até agora, né? Sossegado. A seguir a gente vai ver mais tags como imagem, quebra de linha, listas e links, tá bom? Eu vou indo nessa, estuda aí, Galuxo. Forte abraço e até mais. Fui.